Então, muito bom dia. Muito obrigado aos jornalistas por estarem presentes, aos senhores comandantes dos bombeiros, às direções dos corpos de bombeiros aqui presentes também. Muito obrigado aos seus presidentes de junta que foram mais afetados no incêndio de 2016. Muito obrigado também pela vossa presença. Estamos aqui hoje para falar sobre um relatório que tinha sido solicitado por mim em 2016 após o incêndio que defragou no nosso Conselho, relatório esse solicitado ao Sr. Primeiro-Ministro. Esta conferência de imprensa hoje ia dividi-la em 7 pontos diferentes. Primeiro, falar naquilo que tinha sido feito durante esse ano de 2016 no que diz respeito à prevenção. Depois falava no fogo propriamente dito. Depois iria também falar sobre os prejuízos, sobre o que disse na altura o PSD sobre o incêndio florestal. Depois iria ler o relatório final. Depois falava dos projetos futuros e depois estaria um espaço aberto a perguntas que os jornalistas queiram colocar. Irei tentar ser muito rápido, porque realmente todos nós temos muito que fazer, os jornalistas também, de forma que irei tentar ser o mais sucinto possível. O que foi feito antes do grande incêndio de 2016 foram só 20 ações de sensibilização por todo o Conselho entre abril e junho, 93 notificações referentes a terrenos inseridos em área florestal, 101 notificações referentes a terrenos em zonas urbanas de pessoas que tinham demasiado mato perto de habitações ou de indústrias ou de aviários. Limpámos como nunca. O ano 2016 foi um ano em que abrimos e limpámos 127 km de estradões florestais, distribuídos 40 km na freguesia de Sul, 15 km na freguesia São Martinho das Moitas, 12 km em Carvalhais, 8 km em Santa Cruz da Trapa, que foram precisamente as freguesias mais atingidas. Só nestas freguesias tínhamos aberto 75 km de estradões florestais. Além disso, fizemos mais 10 km na freguesia Figueiredo de Alva, 10 km na freguesia de Pinho, 8 km na freguesia de Pindelo dos Milagres, 10 km na freguesia de Vila Maior, Serrazes com 5 km, Bordonhos com 4 km, o que totaliza 127 km, quando, em anos anteriores, com executivos diferentes, se faziam apenas 30 a 40 km de estradões florestais. No que diz respeito ao incêndio de 2016, foi um incêndio que começou em Telhe, no Concelho de Arouca, no dia 8 de agosto e que logo no dia 9 entrou no nosso Concelho pela zona de Fragoselas, estendendo-se rapidamente a Covas do Monte. Quero-vos dizer que, desde a primeira hora, honra seja dita aos nossos bombeiros, e quando falo em nossos bombeiros estou a falar nas 3 corporações de bombeiros, foram incansáveis no apoio às nossas populações, no sentido de o incêndio ser logo atacado logo de início. É claro que estamos a falar em bombeiros que na altura estariam no combate cerca de 40 a 50 homens operacionais que realmente começaram a combater este incêndio. E posso-vos dizer que os nossos bombeiros foram incansáveis. Eu cheguei ao ponto de ver muitos deles a dormir na valeta da estrada, sem qualquer reforço, sem qualquer substituição, e como vocês sabem, os bombeiros de X em X horas deverão ser substituídos por outros. Isso não aconteceu durante cerca de 3 dias, em que praticamente os bombeiros de São Pedro Sul estiveram sozinhos no local a combater esse mesmo incêndio. Queria-vos dizer que a área ardida foi de cerca de 25% do território concelhio. Estamos a falar em 8.680 hectares que foram consumidos nesse mesmo incêndio. Posso-vos dizer que a situação arrastou-se desde uma terça-feira, sendo o incêndio completamente extinto só no domingo seguinte. E só foi extinto porque, após muita insistência minha, do Sr. Vice-Presidente e da Câmara Municipal, a verdade é que, se não fosse a comunicação social, e quero agradecer à comunicação social que está aqui presente e também todos aqueles que realmente nos ajudaram nesse sentido, que se não fosse realmente a comunicação social, nós tínhamos ficado aqui esquecidos
aqui neste interior, porque realmente a estrutura distrital não deu o apoio que se impunha e que era necessário neste combate a este incêndio. E só quando o acontecimento é conhecido a nível nacional é que realmente o nosso Governo começou a mandar meios, e estamos a falar em aviões, estamos a falar em carros. Posso dizer que tivemos cerca de 300 viaturas na fase final e tivemos cerca de 1000 operacionais no terreno. Nós tivemos bombeiros vindos de todo o lado. E é claro que, como podem calcular, estar a gerir 1000 bombeiros é muito difícil e houve situações que não correram tão bem, mas é derivado da quantidade de passámos de uma situação de 30 bombeiros para 1000 bombeiros. Forma que os agradecimentos a todos aqueles que realmente intervieram, aos bombeiros principalmente, também aos escoteiros e também às direções e aos membros das direções, realmente os bombeiros, que muito ajudaram para que realmente este incêndio fosse minimizado. O município fez aquilo que estava ao seu alcance e, em face do que aconteceu, solicitei ao Sr. Primeiro-Ministro a abertura de um inquérito, tendo em vista o esclarecimento do que ocorreu, para que não voltasse a acontecer no futuro a tragédia que vivemos aqui em São Pedro do Sul. Na altura, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que só tinha havido uma única queixa fundamentada e sustentada, a nossa, e em face disso abriu o inquérito. No que diz respeito a prejuízos, estamos a falar em prejuízos nas freguesias de Manhoso, São Martinho das Moitas, Covas do Rio, Carvalhais, Candal e Sul. Estamos a falar em 27 palheiros que arderam, estamos a falar em 7 habitações, estamos a falar em 5 veículos, em 6 canastros e 6 outros edifícios, nomeadamente moinhos e afins. Em relação ao comunicado que na altura o PSD pôs na rua, e estamos a falar na Comissão Política Conselhia, mas também nos senhores deputados que estiveram em São Pedro do Sul, disseram determinadas, eu não queria dizer inverdades, quero dizer mesmo mentiras. Estamos a falar, anunciaram uma área ardida de 17.000 hectares, quando eu já vos disse que realmente a área ardida tinha sido apenas e muito 8.680 hectares, e eles anunciaram o dobro daquilo que realmente tinha ardido. Depois também disseram que a responsabilidade de todo este incêndio tinha sido minha, e a prova está aqui hoje provada com o relatório que vos vou passar a ler, que não corresponde minimamente à verdade. E o que eu vos queria dizer era que, tal e qual como as hienas que vão atrás das presas moribundas, assim andaram estes senhores 2 dias depois, quando o cheiro a fumo já se dissipava no território. A população e o Conselho sabem bem quem esteve com eles no terreno na altura da aflição. E tragédias destas não devem ser utilizadas politicamente. É a altura destes senhores pedirem desculpa por tudo aquilo que disseram na altura. No que diz respeito ao relatório, minhas senhoras e meus senhores, eu vou-vos passar a ler as partes principais desse mesmo relatório. Incêndio de Aroca e São Pedro do Sul, 8 e 15 de agosto de 2016. Enquadramento. A 15 de agosto de 2016, a Ministra da Administração Interna determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna o apuramento dos factos relacionados com o combate ao incêndio, designadamente mobilização de meios, comando das operações de combate no Conselho de São Pedro do Sul e articulação entre a estrutura operacional da ANPC dos distritos de Aveiro e Viseu, fornecimento de refeições aos operacionais que combateram o incêndio de São Pedro do Sul, sendo que as principais conclusões do relatório do inquérito são as seguintes. Nos primeiros dias de incêndio, quem comandava as operações de socorro eram 2 comandantes do quadro de honra dos Bombeiros Voluntários de Arouca, o que não é permitido no quadro legal vigente. Os meios eram insuficientes. Verificou-se falta de coordenação entre os comandantes distritais de operações de socorro Quedós, de Aveiro e de Viseu. Os comandantes operacionais distritais não tiveram a percepção de que os incêndios de Arouca e de São Pedro do Sul eram um só. Não foi possível abrir processos por factos suscetíveis de enquadramento disciplinar aos CODIs de Aveiro e Viseu, dado que ambos cessaram as funções públicas que vinham exercendo com efeitos a 24 de janeiro de 2017. Não foi possível obter indícios de que a qualidade e a quantidade de alimentação fornecida não satisfizesse as necessidades do dispositivo.
Face às conclusões do relatório, o Sr. Ministro da Administração Interna determinou o envio ao Ministério Público, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, para que proponha e considere nos seus instrumentos operacionais soluções ou mecanismos que corrijam as falhas verificadas, nomeadamente, primeiro, ao nível da coordenação do nível intermunicipal, distrital, regional e destes com o nível nacional. Segundo, ao nível da articulação dos processos da tomada de decisão nacional sobre mobilização de meios de reforço. Terceiro, para a garantia de existência de um comando operacional efetivo. Isto são as conclusões, minhas senhoras e meus senhores, de o relatório que só peca por tardio, porque estamos a falar num incêndio que decorreu em agosto de 2016 e, passado todo este tempo, só agora é apresentado. O que está a ser feito para o futuro? Em face do incêndio, e vou-vos referir apenas ao incêndio de 2016, foi feita uma candidatura ao PDR 2020 no montante de 235 mil euros para estabilização de emergência após incêndios, erosão, tratamento e proteção de linhas de água. Está entregue ao empreiteiro e está em início de execução. Ainda ao PDR 2020, 87 mil euros para uma situação idêntica, mas para recuperação e tratamento de rede viária, que ainda está por ser feito o lançamento de concurso. Ao POSUR foi feita uma candidatura de 50 mil euros para a construção de rede viária florestal fundamental a pontos de água de primeira ordem, em que temos a construção de 3,7 km de estradões e beneficiação de 4,2 km para beneficiação, o que totaliza 8 km. Esta reconstrução da rede viária acabou de ser efetuada recentemente. Forma que, meus senhores, era isto que vos queria transmitir. Provavelmente o Sr. Vice-Presidente terá mais umas dicas que vos quererá dar e depois, no final, estaremos abertos para perguntas, deixando desde já, acima de tudo, os meus agradecimentos aos bombeiros por todo o trabalho que realizaram neste incêndio, mas também em todos os incêndios posteriores, e na presença dos senhores comandantes aqui presentes, gostaria que transmitissem ao seu corpo de bombeiros estas palavras de agradecimento que vos estou aqui a dar hoje. Muito obrigado. Bem. Bom dia a todos. Eu queria só acrescentar 2 ou 3 situações e que nos, entre aspas, obrigam a tomar algumas decisões após a conclusão deste inquérito, e que tem a ver com o seguinte. Em 19 de setembro de 2016, o nosso corpo técnico fez um levantamento de todos os danos causados no património municipal causados pelo incêndio de 2016. E esse levantamento levou-nos a um valor aproximado de 500 mil euros de prejuízo só no património municipal. E estamos a falar sistemas de água, sistemas elétricos, nas redes viárias, enfim, nós temos nos nossos percursos pedonais, só em sinalização, em placas de sinalização, tivemos mais de 400 placas danificadas e, portanto, isto leva-nos a mais de 500 mil euros de prejuízos no património municipal. Nessa altura, o Sr. Presidente de Câmara mandou um ofício a todas as entidades a solicitar que nos fosse dado um apoio pelo Fundo de Emergência Municipal ou por um programa similar para nos cobrir esses prejuízos. O que é um facto é que passou um ano e nós não tivemos resposta. Quando tivemos os incêndios de Pedrógão, estamos a falar do verão de 2017, nós, e após um conjunto de manifestações públicas de apoio que foram dadas por todas as entidades aos incêndios de 2017, nós voltamos à carga a dizer que nada tínhamos a opor aos apoios que estavam a ser dados aos incêndios de Pedrógão, mas relembramos o Governo e todas as entidades que nós tínhamos prejuízos de 2016, nomeadamente estes no património municipal, mas também os nossos agricultores que ficaram sem animais, ficaram sem palheiros, sem alfaias agrícolas e que não tiveram um único apoio para essas medidas, sobretudo apoios iguais ao que estão a ser dados aos agricultores dos incêndios de 2017. Nós só obtivemos uma resposta da parte do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que nos remeteu a uma resposta vinda do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, em que diziam que, em face, eu vou-vos ler aquilo que
que diz essa informação do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que diz da análise da documentação anexa à carta do Sr. Presidente da Câmara de São Pedro Sul e da comparação com os dados referentes ao incêndio que afetou os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, resulta evidente a diferente dimensão e impacto entre as duas situações. E, portanto, isto é, dizem que a nossa dimensão não era suficiente para que pudéssemos ser ressarcidos dos prejuízos que nós identificamos aqui. E nós, obviamente, ficamos calados até agora. Agora, em face deste relatório, comprovando que o município, e é preciso que se diga aqui com toda a clareza, que o município não teve qualquer culpa no incêndio de 2016, nós iremos tomar as nossas medidas, porque acho que o município não pode ficar com este prejuízo de mais de 500 mil euros só neste património municipal afetado. Os nossos agricultores não podem ficar com o prejuízo que tiveram em 2016, porque quando comparado com os incêndios de 2017 há uma diferença abismal em termos de tratamento. Muitos agricultores de 2017 tiveram prejuízo até 5 mil euros e que se candidataram serão ressarcidos desse valor, e os que tiveram incêndio de 2016 não serão. E, portanto, para não falar de um conjunto de outras medidas que aconteceram, nós em 2017 tivemos 8% da área ardida. Se tivéssemos 10%, já os nossos empresários ou os nossos agentes económicos já se podiam candidatar às medidas especiais do SI2E que estão agora abertas, e que nós, só porque temos menos área ardida em 2017, mas que se tivéssemos a 2016 consagrada, que já obteríamos, quer dizer, resumindo, não fomos culpados do incêndio de 2016 e temos a ter um tratamento diferenciado quando comparado com o do ano passado. Isto para não falar, por exemplo, do número de clientes que perdemos nas nossas termas, quer nos balneários, quer nos próprios hotelaria, de pessoas que vinham passar férias para São Pedro Sul e que deixaram de vir, quer por causa do incêndio de 2016, quer do 2017. Já nem estávamos a contabilizar esses danos. E há aqui um outro aspecto que acho que também é fundamental. Estas candidaturas que o Sr. Presidente de Câmara evidenciou, que nós tivemos que fazer para reflorestar, para arranjar a rede viária e para reflorestar baldios, a parte não comparticipada é suportada pela Câmara Municipal, isto é, nós estamos a reflorestar zonas baldias. Só para terem uma ideia, nós vamos plantar pinheiros. Daqui a uns anos, estamos a falar 20, 30 anos, quando for o corte dessas madeiras, o Estado vai ficar com uma percentagem desse valor. Nós é que estamos a fazer agora o investimento, nós estamos a substituir o Estado, e daqui a uns anos, se essas madeiras hipoteticamente vierem a ser vendidas, o Estado é que vai ficar com parte desse valor. E, portanto, acho que nós não podemos ficar calados com esta situação. Nós sentimos-nos prejudicados. Nós estamos a retirar do orçamento da Câmara de 2016, 17, 18, verbas que podiam ser afetas a resolver problemas prementes da população, para colmatar prejuízos causados por incêndios de 2016 e 17. E, portanto, sentimos-nos prejudicados, e acho que nós vamos agora repensar tudo isto, e acho que não vamos ficar calados para ser ressarcidos destes prejuízos. É só isso. Meus senhores, estamos abertos a qualquer questão que queiram colocar. Fazem favor. Gostava de perguntar, Presidente, como é que teve conhecimento deste relatório? Se foi o MAI que disse, ou se tiveram conhecimento das notícias que saíram no fim de semana? Eu tive conhecimento deste relatório numa reunião que ainda tive na semana passada em Lisboa, precisamente no MAI. Numa reunião conseguimos, estando eu em Lisboa, o Sr. Chefe de Gabinete conseguiu uma reunião à última hora, no sentido de tentarmos perceber o que é que estava a perceber com o relatório, dado que sabíamos que esse relatório estava concluído há muito tempo, ainda com a anterior Ministra, e não estávamos a perceber o porquê, estando esse relatório pronto há tanto tempo, ainda não tinha sido cá para fora. E então, saiu provavelmente derivado de todas as pressões que o MAI deve ter tido sobre isso, não é? Aliás, o relatório vem de encontro a tudo aquilo que eu dizia na altura. Falta de coordenação, faltas de apoio, e o que nós pretendíamos, ao fim e ao cabo, era que, para o futuro, as situações que aconteceram em São Pedro do Sul não voltassem a acontecer em nenhuma parte do país. Eu sempre disse isto desde o início, isto está gravado em declarações públicas nas televisões, nas rádios, e, ao fim e ao cabo, vem-se a confirmar aquilo que eu sempre disse desde o início.
falta de coordenação entre CODIS Viseu e CODIS Aveiro. Acha que este caso serviu de exemplo ou face ao que aconteceu no verão passado não serviu? O verão passado foi provavelmente diferente, mas o servir de exemplo ainda não serviu de exemplo porque os resultados do inquérito não estavam cá fora. Espero é que daqui para a frente venha a servir realmente de exemplo, até que a ANPC vai ser alertada precisamente para o caso de São Pedro do Sul, para aquilo que aconteceu cá. Este caso vai agora, o MAI vai entregar, ou já entregou, o relatório ao Ministério Público. O que é que acha, o que é que gostava que acontecesse? Olha, o que eu queria era que a culpa não morresse solteira. Essa parte está feita. A partir daqui, o assunto para mim fica encerrado, porque outras instâncias superiores irão tomar conta do assunto. Para mim, assunto de incêndio de 2016 fica encerrado hoje com esta conferência de imprensa. Gostava de perguntar que medidas é que vocês vão tomar, para além de não ficarem calados, para verem ressarcidos aquilo que dizem que têm direito? O Sr. Vice-Presidente penso que já respondeu há pouco. Eu não disse claramente o que é que eu fazer. Pronto, agora teremos repensar tudo aquilo que realmente tínhamos feito no passado. Vamos ver se continuamos com essas atitudes ou se iremos realmente alterar alguma coisa, mas teremos que pensar, teremos que falar com alguém da área de direito no sentido de nos elucidar daquilo que realmente poderemos fazer. Basicamente vão tentar perceber se em função deste relatório, podemos se ser agora o ressarcidos. vosso pedido de apoio já terá mais base legal Exatamente. para fazer conclusão. Exatamente.